A pergunta que não quer calar. Até quando Fábio Carille vai bancar Alfredo Morelos, Alexandre? São 7 meses de Morelos e absolutamente nada de futebol. 2 gols marcados, um contra o São Bernardo de cabeça no Morumbi, outro de pênalti contra o São Paulo também no Morumbi. Ou seja, me parece que o Morelos tem que jogar só no Morumbi. Olha aí, São Paulo, olha a dica aí pra você, Casares, hein? Júlio Casares. O Morelos no Morumbi joga bem. Quem sabe pro São Paulo não pode ser uma boa. Agora, a pergunta que não quer calar, Alexandre Santástico. Até quando Fábio Carille vai bancar Alfredo Morelos? É claro que o nível da Série B é um nível baixo, mas o que essa insistência de Carille com Morelos pode custar para o Santos Futebol Clube, Alexandre? Marcão, o Morelos ele não tem mais condições, o Carille ele precisa se desprender. Eu não entendo o porquê da volta do Morelos, eu começo aí. Porque se o presidente falou que ele era um problema, como que você traz um jogador de novo para entregar ao teu time, ao teu elenco, se o próprio presidente diz que ele é um problema a ser resolvido? Grande problema. Quem que teve a grande ideia de tentar reaproveitar novamente o Morelos? Porque a contratação do Galo, o Galo precisa provar por A mais B que ele errou. Galo, você não precisa se prender a isso. Você não precisa se prender a isso, porque você acertou muito também. Então, apesar do Morelos ter sido um equívoco, foi no momento conturbado do Santos que você chegou para tentar apagar um incêndio danado que estava, precisava de um jogador para poder entrar no time, e você foi buscar o Morelos, um jogador que estava livre no mercado. Agora, não tem o porquê insistir com um jogador que não está agregando nada ao Santos mais. O Morelos não tem condições, e olha que o nível da Série B é um nível baixíssimo. É um nível muito baixo. E é um jogador que não consegue se destacar contra zagueiros que, desculpa, gente, são jogadores de nível muito baixo. Então o Morelos não tem que ter mais oportunidade. É um jogador que o Santos precisa resolver a situação do Morelos. Talvez, eu acho que a única explicação plausível para isso é tentar fazer com que ele faça alguns gols para tentar emprestá-lo no meio do ano, que é quando a janela abre de novo. É a única... eu acho que é a única explicação que eu aceitaria para você tentar usar o Morelos no time do Santos. Mas eu não consigo aceitar. É muito baixo o nível dele, viu, Marcão? E assim, ele não agrega nada ao time do Santos hoje. Tá aí o Alexandre Santástico aqui no Varanda Futebol Debate. Tem muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil. O torcedor vai deixando o seu like, vai compartilhando. Agora, sobre Alfredo Morelos, eu entendo o seguinte. O jogador não pode estar acima da instituição. Né? O Santos precisa, acima de tudo, ter jogadores que respeitem a camisa. E o Morelos é um jogador que em 7 meses não conseguiu obter a forma física ideal para jogar no Santos Futebol Clube. E mais do que isso, o problema do Morelos não é só físico, o problema do Morelos é técnico. Tecnicamente, o Morelos é um jogador muito abaixo dos demais. Então, eu acho que essa insistência vai custar caro sim para o Santos Futebol Clube. Primeiro, se o Furt está com um problema sério no pubis, como foi dito pelo treinador Fábio Carille, né? Mas joga 30, 35 minutos, que escale o Furt como titular desde o início. Outra coisa, se o Furt não tem condições nenhuma de jogar, que o Carille busque mudar o esquema, busque novas variações. A gente não pode ser refém de Morelos. Se o Enzo Monteiro não está preparado, não está pronto, que é o garoto da base, joga num 4-4-2. Por que não jogar num 3-5-2? Alex Nascimento ontem entrou bem, aliás, jogou depois de muito tempo sem jogar, né? Ele que teve um problema sério no tornozelo. Então, é isso que a gente cobra do treinador Fábio Carille. Então, Alexandre Santástico, é claro que quando ganha o torcedor, tá tudo bem. Tá tudo maravilhoso, tá tudo espetacular, o Santos é o melhor time do mundo, mas na verdade, até quando que a gente vai insistir no Morelos? Essa pergunta que eu quero saber. O que mais o Morelos precisa não fazer para que se entenda que esse jogador não tem condição? Agora, ele tem contrato longo com o Santos, né? É esse o problema, Alexandre. O Santos está tentando fazer com que o Morelos jogue um pouquinho para tentar vender e diminuir o prejuízo milionário causado pela contratação equivocada de Alexandre Galo. Morelos chegou ganhando R$1 milhão por mês, mais
comissão e luvas de 2 milhões de reais. Portanto, o combo Morelos, meu caro Alexandre Santástico, custa ao Santos Futebol Clube valores milionários. É muito caro, né, Marcão? E o contrato dele acaba aumentando também, porque o Santos teve que aumentar por mais um ano para, no acordo que foi feito com relação à redução salarial, o Santos aumentou mais um ano de contrato dele. Então, realmente é um problemaço, é um pipinaço que o Santos tem para poder resolver. Mas, desculpa, por mais que a única explicação plausível talvez seja você colocá-lo em campo para que ele apresente um futebol e aí tentar vender ele no meio do ano ou emprestar no meio do ano, essa conta não fecha, talvez. Eu volto a frisar e eu bato muito nessa tecla. Às vezes é melhor um mau acordo do que uma boa briga. O que ele fez de tão diferente do Enzo Monteiro? Isso que o Enzo praticamente não teve oportunidade. Teve o jogo agora contra o Paysandu. O que ele fez de tão diferente para continuar com a insistência nele e não dar oportunidade pro Enzo? E olha que eu não sou fã do Enzo. E olha que para mim é um jogador da base ali bem, digamos que mediano. Mas o porquê que ele não merece ter as oportunidades que Morelos teve tantas? Tem que colocar o menino para poder jogar, gente. Já tá claro e notório que o Morelos não vai agregar nada ao Santos. Nas veias dele parece que não corre sangue. Ele é um jogador que, você olha ele dentro do campo, é como se fosse, poxa, como que eu posso dizer? Um quarto árbitro ali dentro do campo ali. É como se ele fosse um sócio dentro do campo assistindo o jogo. Ó, você só vai um pouquinho pro lado para não atrapalhar a jogada, mas você pode ficar no campo, tá? Ele é um sócio rei que, ao invés de ver o jogo da arquibancada, ele tá vendo dentro do campo. Criaram uma modalidade de sócio rei, Alfredo Morelos. Aliás, o departamento de marketing do Santos que tinha prometido que outras modalidades de sócios seriam criadas, parabenizar eles, né? Porque temos a categoria Alfredo Morelos, o sócio que vê o jogo dentro de campo. Alfredinho Morelos, essa é a verdade. Essa é a verdade. Agora, Alexandre Santástico, falei de Alfredo Morelos. Gonzalo Escobar. O senhor foi forte crítico a Gonzalo Escobar aqui. Disse com todas as letras: esse jogador não tem condições de vestir a camisa do Santos. É um absurdo o Santos negociar Felipe Jonathan, que o senhor chamou de Roberto Carlos da atualidade, para o Fortaleza e em troca trazer Gonzalo Escobar. O que o senhor tem a dizer depois da estreia de Gonzalo Escobar contra o Avaí? Eleito um dos melhores da partida pela equipe Varanda. Continuo com a mesma opinião do início. Para mim é um absurdo termos Gonzalo Escobar como lateral do Santos. O Gonzalo Escobar, primeiro que ele foi um jogador que disputou a primeira partida com a camisa do Santos. Vou dizer que foi mal? Não foi mal. Fez uma partida, para mim, regular, né? Um jogador que defendeu contra um time que é muito fraco, inclusive acabou demitindo o técnico. Um time que não ofereceu riscos ao Santos. Um time muito frágil, como muitos outros da Série B. Agora, eu não vou... Eu vou colocar o Escobar... Não vou fazer com o senhor não tá brigando? O senhor não tá brigando com a imagem? Não, porque o senhor não tá brigando com a imagem? Não, um dos melhores... Então, quem jogou a bola que ele jogou ontem? Foi outro jogador? Não foi. O lateral esquerdo que cruzou, o lateral esquerdo que chegou na frente, que entrou pelo meio, que marcou bem. Quem é que foi? Não foi ele. O senhor tá brigando com as imagens, é isso? Não, ele jogou bem. Pra mim é um jogador fraco tecnicamente. Um jogador que, jogando partidas com cara de Santos, jogando partidas de Santos, que não é a Série B... Gente, o Santos não é da Série B. O Santos está na Série B. O Santos não vai permanecer numa Série B. O Escobar, pra jogar uma Série B, passa. Mas ao invés de eu trazer um jogador como o Escobar, que não jogou nada em lugar nenhum, 28 anos, a gente ouviu falar do Escobar agora, né? Eu não vou aceitar e aprovar uma contratação, sendo que eu tenho meninos na base que pra mim tem muito mais qualidades que ele, e são jogadores que, bem preparados, têm nível de Série A. O Escobar não. Então o Escobar que a gente viu ontem vai ser o Escobar que marcou, que apoiou legal, ou o Escobar que colocou, deu um cruzamento lá que a bola quase saiu do ressacada. Então, assim, é um jogador, pra mim, de nível técnico muito baixo. Não vou mudar a minha opinião. Ele vai ter que provar muito, jogar muita bola pra provar que ele é um jogador que merece estar no Santos. E eu não acredito que ele vai fazer isso. Eu não acredito que ele é um jogador jogando um jogo com um nível muito superior àquele, porque, gente, desculpa, era o Avaí, né? Era o Avaí. Aí sim, ele jogando um nível com cara de Santos e provando que ele tem condições, eu vou até que aceitar. Mas, pra mim, Souza titular sem sombra de dúvidas. Tá aí.